Glória a Deus pela vida de vocês, três que estão aqui comigo. É, então, são conhecimentos que eu já venho adquirindo há um ano, 2 anos, e chega um momento que a gente precisa externalizar esses conhecimentos, chega um momento na qual a gente precisa mostrar ao mundo esse conhecimento, e como eu e a Cláudia, a gente tem uma parceria muito legal, uma parceria muito genuína, e eu sempre compartilho com ela várias coisas que eu venho aprendendo. Então, eu fiz um propósito, e esse propósito até com Deus, porque eu acredito que todo conhecimento que a gente adquire, claro, vem do nosso empenho de estudar, mas acredito que Deus nos capacita para que a gente consiga aprender, abstrair, absorver diversas coisas que às vezes a percepção humana não consegue enxergar e fica todo mundo no efeito manada. Então, eu sempre gosto de buscar coisas que fogem do efeito manada, fogem do que todo mundo está fazendo. Muitas vezes somos criticados e somos chamados de loucos. Então, toda vez que me chamaram de louco nessa jornada do que eu vou apresentar para vocês, eu levei pelo um lado muito positivo. Acredito que todos os gênios que existiam na face da Terra, que tiveram uma loucura, foram chamados de loucos e depois que deu certo, foram chamados de gênios. Então, é, é com uma alegria enorme no meu coração que eu compartilho com vocês três, e vocês três que estão presentes aqui, vocês já fazem parte de algo muito grande da minha vida, da vida da Cláudia, então, do andamento aqui da Golden. Então, esse conhecimento é exatamente aquilo que hoje o mundo está escondendo. Hoje o mundo está fantasiando. Hoje o mundo que a gente vive está muito superficial. E ao longo do tempo eu venho verificando, eu venho acompanhando, eu venho indo em palestra, eu vou vendo a rede social, eu vou vendo como que desde 2024, como que o algoritmo do Instagram está se comportando e como que as pessoas se comportam, como que é o comportamento de consumo dessas pessoas que consomem uma dopamina diariamente, como que é o comportamento social dessas pessoas, por que que elas estão na internet, por que que elas gostam de pertencer à comunidade, por que que elas as pessoas elas gostam de vídeos que prendem a atenção delas. Então, hoje eu vou mostrar o lado, não o lado receptivo, mas o lado que e nem de fornecedor de conteúdo, mas é um lado que onde a gente vai hoje mostrar para o mundo algo que se chama arquitetura de influência. A arquitetura de influência é exatamente, é, como que eu posso dizer para vocês? Foi baseado, quando eu tirei esse nome, foi baseado com um amigo meu que é corretor de imóveis, a gente estava fazendo algumas analogias e eu comparei a arquitetura de um prédio com uma arquitetura da influência que a gente desenvolve ao longo do tempo dentro do mundo digital, tanto quanto o mundo real. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, são alguns slides, mas fique tranquilo, não vai ser nada maçante, não vai ser uma enxurrada de informações. Eu preparei algo aqui que seja que a gente consiga também discutir juntos, que a gente consiga também trazer as ideias, principalmente as de vocês, que é muito importante para mim, porque quando eu levar isso para o mundo, quando eu sair tirar isso aqui da caverna, tirar isso aqui do laboratório e externalizar, levar isso para o mundo, vocês três, vocês quatro, né, que a Cláudia, infelizmente, não pode estar conosco hoje, mas vocês já fazem parte de algo gigante. Então, eu agradeço pela vida de vocês, por vocês confiarem, por vocês acreditarem nesse trabalho. E esse trabalho, com certeza, eu vou conseguir também semear muitas coisas boas e externalizar aquilo que vocês têm de melhor. Moisés, Simone e Jackson. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E no primeiro slide, a gente já vai ter algo impactante porque a gente está falando sobre. Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é agora vocês são de casa, então dá para mostrar um pouco do bastidor, tá? Essa frase aqui que eu vou compartilhar com vocês aqui. Peraí. Pronto. Ó, essa frase, o Brasil está cheio de gênios invisíveis. Aí quando a gente vai falar sobre gênios invisíveis,
Fica uma pergunta bem interessante no ar. Quanta genialidade a gente encontra nos quatro cantos desse país, e nos 26 estados, em todas as capitais, nos interiores de cada região do Brasil, a gente tem um gênio. E todos esses gênios, por que que todos eles não aparecem? Por que que eles se tornam invisíveis? Então, é uma pergunta. Eu já começo essa apresentação já deixando isso no ar, sabe? Hoje o que a gente vai falar aqui não é sobre marketing, não é só sobre marketing, não é sobre Instagram, não é sobre vendas, mas eu quero fazer uma pergunta sobre injustiça. Quando eu falo de injustiça, eu falo injustiça entre aspas, porque eu acredito que existe uma das maiores injustiças do mercado brasileiro. Ela acontece todos os dias, galera, todos os dias. E quando vocês vão ver a minha euforia falando sobre esse tema, porque eu estou conseguindo externalizar aquilo que eu vou falar para vocês. Todo grande movimento começa por revoltas. E eu, ao longo desses anos, eu venho acompanhando gênios, gênios aqui do Brasil estando invisíveis. Seja bem-vindo aí, Dove. Satisfação, uma honra ter aqui você conosco aqui. Então, quando a gente fala que o Brasil está cheio de gênios que estão offline, isso é uma injustiça do mercado brasileiro, e isso acontece todos os dias e a gente nem percebe, porque existem pessoas extraordinárias vivendo vidas comuns. Repito, existem pessoas extraordinárias vivendo vidas comuns. E eu vou dizer, não é por falta de talento, não é por falta de talento, porque existe muito brasileiro talentoso. O brasileiro em si já se reinventa, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Se você for ver o TikTok e ver todos, depois que largaram um celular na mão do brasileiro, tem que ser estudado pela NASA. Então, talento não falta para nós. Tem muito talento. Mas por que que tem tanto talento e o mercado nunca consegue enxergar esses talentos? Aí eu pergunto, talvez você ouve Jackson, Simone, Moisés, você conheça alguém assim. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez eu esteja olhando para essa pessoa agora. Talvez seja você, Jackson, talvez seja a Simone, talvez seja o Moisés, o Dove. São pessoas, cada um com o seu talento, cada um com a sua verdade, só que o mercado finge não enxergar. Muitas vezes o mercado finge não enxergar. Então, muitas vezes isso foi me gerando uma frustração muito grande, porque eu sei que quem aqui acredita que poderia ser mais reconhecido. Eu quero que vocês respondam aí no chat aqui para mim, se vocês conhecem essa pessoa ou se é você mesmo. Responda aí. Simone respondeu eu mesmo. Entendeu? Ao longo aqui do que eu preparei para vocês, vocês vão identificar que existe dois fatores muito significantes para quando a gente vai falar de reconhecimento. E muitas vezes a gente reconhece aquilo que a gente vê, enxerga na internet, certo? Aquilo que a gente enxerga na internet, às vezes a gente deixa de olhar para nós mesmos. Às vezes a gente deixa de auto se avaliar e ver o quão gigante a gente é. A gente se auto se sabota muitas vezes, mas também o mundo também fecha as portas, porque sabe que se, vamos lá, por que que o mercado hoje, vamos acessar um lugar específico, Alphaville, aqui em Floripa, em vários lugares, às vezes fecham a porta para vocês ou para nós, porque sabe que vocês carregam uma grandeza gigante, e talvez vocês, tendo voz, vocês vão calar muita voz ruim, porque é através dessa frase que eu vou mostrar para vocês que nasceu toda essa loucura que eu vou mostrar durante todo esse tempo para vocês. Essa frase é de Martin Luther King. Essa frase aqui de Martin Luther King, ela diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Vou repetir:
O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Galera, enquanto nós que carregamos uma essência, nós que carregamos uma verdade, a gente se permanecer silenciado, os maus, eu não estou falando das pessoas que são mau caráter ou pessoas que vêm de enganações nesses eventos de network ou na internet. Não, 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 não. Eu estou falando de pessoas que talvez estejam na plateia e estejam lá no primeiro slide, que é lá quando eu mostrei para vocês que no primeiro slide vai mostrar aqui que, que o Brasil está cheio de gênios invisíveis, sendo que o grito dos bons precisa acontecer, e já está acontecendo. 2026 é o início da era dos grandes movimentos. Pessoas estão começando a mostrar sua voz, o algoritmo está deixando de mostrar os falsos, os maus estão caindo. O reinado deles duraram até 29 de dezembro de 2025, quando o algoritmo do Instagram mudou, e eu já vim avisando isso desde 2024. E qual foi a resposta? Me chamaram de louco, me chamaram que eu estava errado, que eu não quis, muitas vezes, abraçar tigrinho, abraçar essas coisas erradas aí da internet. Muitas vezes eu não me vendi dentro dos ambientes de network, balneário, em Floripa, eu nunca me vendi e talvez por isso que me chamaram de louco. Mas eu, o que que eu fiz? Silenciei, deixei os maus gritarem, barulho da voz deles ecoando, porque eu sabia, 2026 vai ser o ano dos bons. E quando eu falo de bons, são pessoas que nem vocês que estão aqui comigo. Numa segunda-feira, 8 horas da noite, para ouvir um louco falar. Alguém que tem uma visão de mundo distorcida da manada. Então, talvez se essa loucura de eu ter uma visão distorcida do que o mundo acredita que é visão de mundo, que é o que a internet mostra, então estamos caminhando no caminho errado, mas eu acredito no caminho certo. O caminho certo só existe um: a verdade, a autenticidade. Verdade e autenticidade. Vamos lá. Exemplo vivo de case. O, o iVeículos. Ele quebrou todas as estratégias dos gurus de marketing aí, ó, certo? Os vendedores de curso, os vendedores de enganação. Ele botou dois sombras para filmar ele no dia a dia, foi lá e bugou o algoritmo. Porque mostrou que é autenticidade, verdade. Nós gostamos de ver pessoas autênticas, autênticas. Por isso que hoje o Instagram, toda a linha editorial do Instagram, toda a métrica do Instagram está voltada. Se você pegar um conteúdo que tem um hook viral, uma retenção boa e uma retórica etos, patos e logos dentro do seu roteiro, você vai ver ali dentro das métricas até qual segundo que as pessoas ficaram com você. E você vai perceber que quando o seu discurso é verdadeiro, quando emociona, quando traz esse patos, essa emoção, tu vai ver que a pessoa ela, automaticamente ela já vai partir para o próximo nível com você, é o que eu vou continuar mostrando aqui, tá? Então, essa frase eu quero que você guarde no coração de cada um de vocês. O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Isso está me guiando. Essa frase aqui que fez eu despertar e entrar para dentro de uma caverna e estudar. E hoje, vocês que estão aqui comigo são os primeiros a ouvir exatamente essa metodologia que eu criei, não tem no mercado, porque eu gosto de sempre ir na contramão do que as pessoas estão indo, indo sempre contrário do efeito manada. Vai demorar um pouco mais meus resultados, o meu crescimento? Vai, está demorando, e paciência. É a lei da semeadura. Eu plantei, eu estou agora no processo de regar essa plantação. A colheita vai vir, e a colheita vai vir quando eu ver vocês todos, a voz de vocês todos ecoando. Esse é o propósito que eu tenho dentro da Golden, junto com a Cláudia. Eu não descanso até ver vocês todos que carregam uma verdade, a voz de vocês ecoando, vocês virando referência e vocês transformando vidas. E ao longo aqui da aula vocês vão perceber o porquê, tá? Então, a gente está falando sobre percepção. Aqui você não vê uma imagem que eu estou compartilhando com vocês,
Hoje o mundo ele é voltado para percepção. O que é percepção? Percepção de valor, de imagem. Hoje a gente, aquele ditado que sempre falavam, eles julgam o livro pela capa, é o que está acontecendo. Aqui tem um empresário de 20 anos de experiência e um de 5 anos. Quem o mundo vai escolher para fechar? O que tem experiência ou que tem uma boa percepção de visual? Aí, aqui vocês já esbarram num grande problema e também é uma grande solução. Então, o porquê que a gente busca ser reconhecido, né? Por que que a gente busca ser reconhecido pelo aquilo que a gente faz? Então, o problema nunca foi ser reconhecido, o problema nunca foi a falta de competência, porque competência todos nós já possuímos. O problema é outro, o mercado não recompensa apenas competência. Vamos lá, vamos ser papo reto. O mercado recompensa percepção. É exatamente isso que a gente vai falar hoje até o final aqui dessa call. O mercado tá, ele premia, isso é até injusto falar. Eu também gerei uma revolta disso, mas o mercado ele não recompensa apenas a tua competência, o teu expert. Ele vai recompensar a sua percepção, como que o mundo te enxerga, como que as pessoas te visualizam, como que você sobe no palco, a sua imagem transmite o quê, a sua linguagem não verbal vai transmitir o quê. Então a gente vai falar muito sobre isso, porque nos ensinaram uma mentira muito grande na nossa infância e a nossa adolescência, e quando a gente acessou o mundo, ah, quando a gente acessou o mundo de trabalho, o que que os nossos pais sempre falaram? Aqui a frase aqui, se vocês quiserem printar, ó, o mercado não recompensa apenas competência, ele recompensa percepção. Ó, ensinaram exatamente isso para nós. Nos ensinaram que bastava a gente ser bom, é só fazer um bom trabalho, os clientes vão vir naturalmente e quem é bom sempre será reconhecido. Aí eu pergunto para vocês, isso funcionava há 10 anos, 15 anos atrás. Hoje, não funciona mais. Hoje, é até triste eu falar isso para vocês, porque esses são valores que a gente precisa fazer um bom trabalho, é nossa obrigação. Os clientes vão vir naturalmente? Depende. E quem é bom sempre vai ser reconhecido. Aí que a gente esbarra, aí que está o problema. Isso é uma mentira. E é uma mentira bem intencionada, mas ainda existe uma mentira que a gente ouve desde quando a gente era pequeno. Estude bastante, trabalhe duro, seja bom, os clientes vão aparecer, certo? Durante muito tempo isso foi verdade, porque havia muita pouca concorrência. Vamos lá, 2010, 2015, 2013, 2009 para baixo, não tinha tanta concorrência. Tinha pouca informação, pouco especialista. É só a gente lembrar como que era antes de 2016 por ali, antes dessa explosão do digital. E hoje, com tanta informação, milhares de profissionais excelentes, certo? Tem muita informação, muito conteúdo. Então, não basta a gente fazer um bom trabalho, isso é nossa obrigação. Os clientes vão vir naturalmente? Depende. Quem é bom sempre é reconhecido? Talvez. Então, existem milhares de profissionais bons. Então, a pergunta que não quer calar: quem é bom? Quem passou a ser bom hoje, na época de hoje? Quem consegue ser lembrado? Porque o mercado não compra o melhor. O mercado compra aquele que ele consegue perceber. Quem é percebido, percepção. O mercado compra quem ele está enxergando. Eu vou usar uma analogia para vocês entenderem do que eu estou falando. Vamos lá, imagine dois advogados, certo? Dois advogados. Os dois estudaram, os dois são competentes, os dois entregam o mesmo resultado, mas um cobra R$ 500, o outro cobra 15 mil. Um cobra 500, o outro cobra 15 mil. Só que os dois estudaram na mesma faculdade, os dois entregam o mesmo resultado. Tá, e por que que um cobra caro e o outro cobra barato? A diferença não está apenas na técnica.
Está na percepção que é construída ao longo dos anos. Percepção. Um investiu no brand, certo? Enquanto o outro só ficou na porta da cadeia. Desculpa. Qual a percepção que o mundo vai ter de um que investiu no brand, entendeu que o mundo percebe mais a sua percepção de imagem do que propriamente dito as suas técnicas de direito? Então, por isso que um cobra 15 mil, outro cobra 500 reais. E isso acontece nos nossos nichos, no nosso mundo, no nosso paralelo, entendeu? Então, vamos lá. Se a percepção de trabalho e de imagem é construída durante anos, então vamos para algo que eu quero que vocês decorem. Ou se vocês quiserem anotar, percepção gera confiança. Confiança gera valor e valor gera oportunidade. Percepção gera confiança, confiança gera um valor e valor gera oportunidade. Simples. E eu demorei para entender esse jogo do mercado. Mas eu comecei a analisar, eu fui vendo que não basta a gente ter o melhor. Vamos supor aqui, a galera toda palestrante, não basta você ter o melhor palco, os melhores slides, certo? Ter melhor conteúdo se o mundo não percebe você. Se você não gerou percepção para as pessoas. E aí, às vezes, o talento que vocês carregam, os anos que vocês estudaram, infelizmente, nesse século, nesse ano, que eu vou explicar para vocês como que está o mercado, qual é a moeda mais valiosa no mercado, a gente fica para trás, a gente pede para aí as pessoas que fizeram um cursinho na internet, e às vezes a gente fica na plateia, nos eventos, ver essas pessoas que fizeram cursinho na internet, mas geraram percepção lá no cartaz, no telão, todo mundo querendo ficar próximo dela, e a gente carrega. E não vamos ser hipócrita, não vamos ser bem sinceros aqui. Gera uma inveja quando a gente está nesses ambientes. Se falar para mim, Vini, eu não fico com inveja, Vini, eu não tenho um sentimento ruim quando acontece. A gente vai estar mentindo para nós mesmos. Ah, acontece comigo. Acontece com vocês também, eu tenho certeza. Você vai no evento, vê uma pessoa que principalmente quando é o mesmo nicho, sobe no palco, começa a falar, e você já sabe o que ela vai falar, e você sabe que você é melhor do que ela, e ela está na ascensão, e a gente está na plateia. Gera uma revolta dentro de nós. E essa revolta a gente tem que gerar como confronto contra nós mesmos. Foi isso que me confrontou. Foi isso que fez eu sair do front, que eu vivia dentro dos eventos de network, conectando todo mundo, e vim para o offline, me internar dentro da garagem aqui da minha casa, que é onde é o meu laboratório, para elaborar tudo isso que eu estou mostrando para vocês durante 2 anos, que eu estou entregando para vocês. Porque gerou revolta. Eu não posso julgar quem está lá na ascensão, quem está no hype. Eles fizeram o jogo certo, gerou gerou a percepção certa. E misturado com um conteúdo bom, com a essência, é sucesso. Mas mesmo quando não tem essência, gera esse impacto visual que ele está fazendo sucesso. Certo? É que nem um iceberg. Eu vou usar aqui para vocês aqui, ó, o exemplo do iceberg, ó. Vocês estão vendo o iceberg, e toda vez que a gente fala de iceberg, a gente lembra muito, muito, muito do Titanic, né? É uma simbólica do filme Titanic, mas eu vou falar para vocês que vamos lá, vocês estão vendo que a gente só consegue enxergar a ponta do iceberg, o reconhecimento, o restante do iceberg a gente não enxerga. Então, o que isso quer dizer numa analogia? Todo mundo olha para o sucesso, entendeu? É fácil olhar para o sucesso. O sucesso do Dove, o sucesso da Drica, do Jackson, do Moisés, da Simone. É fácil olhar para o sucesso de vocês. As pessoas estão olhando para o reconhecimento, estão olhando para a ponta do iceberg. Mas ninguém vê o peso que sustenta aquilo. Olha para vocês verem aí, ó, o peso que é do reconhecimento, porque o posicionamento fica escondido, a narrativa fica escondida, a comunidade fica escondida, as conexões ficam escondidas, a influência fica escondida, e quando alguém diz, aí você tá lá, lutou para estar lá, as pessoas olham a ponta do iceberg, e aí eles vão falar.
o fulano teve sorte. Na verdade, eles só viram a ponta do iceberg que estava lá na água. Então, toda autoridade, toda influência, ela é construída no invisível antes de aparecer no visível. Antes de você aparecer no front, existe uma preparação que só vocês sabem, eu sei quantas madrugadas eu virei e viro ainda. Quantas madrugadas o Dove para se tornar referência do Google Meu Negócio virou. Quantas dores de cabeça, quantos não a Drica tomou conectando pessoas, quantas adversidades o Jackson já teve, o Moisés, entendeu? Aí a gente vai buscar lá nas nossas dores, vai lá buscar lá nas nossas dores. Poxa, e aí as pessoas olham para o quê? O reconhecimento, a ponta do iceberg. Isso aí, se vocês quiserem anotar, vira até tema de palestra para vocês aí, ó. Ponta do iceberg. Porque todo mundo olha só para a ponta, ninguém olha o quanto que você luta para ter um posicionamento, uma narrativa, uma percepção, uma comunidade e conexões. Manter conexões é difícil, lidar com pessoas é difícil, ainda mais no dia de hoje, do achismo, da vaidade, do ego, do egocentrismo, entendeu? Então é difícil a gente lidar com isso, mas as pessoas olham para o iceberg. Então eu vou fazer uma pergunta um pouco desconfortável para vocês. Vamos lá. E isso tem a ver com o Dove. Se hoje alguém pesquisar vocês, seu nome no Google, o que que ela vai encontrar? Digita aí para mim aí, no chat aí. Se pesquisar o nome de vocês no Google, o que que a pessoa vai encontrar lá, hein? Alguém quer falar aí, quer responder? Então vamos dar sequência aqui então. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá, vamos dar sequência aqui, tá? Mas fica essa reflexão, joga o teu nome no Google e vê o que que as pessoas vão achar lá, entendeu? Se vai ter uma boa percepção, se a pessoa vai encontrar coisas boas, se vai encontrar coisas ruins, mas a gente tem que fazer essa pergunta para a gente se identificar, para que seja sempre no confronto, entendeu? Porque eu fui confrontado, então esse conteúdo que eu estou entregando para vocês, ele também traz um pouco de confronto, e é legal esse confronto, tá? E hoje, se eu abrir o Instagram de cada um de vocês, ele comunica a autoridade, ou eu vou ver sua presença? Seu perfil, ele responde claramente quem você ajuda, ou obriga as pessoas a adivinharem? Aí a gente fica pensando, será que o meu perfil do Instagram comunica autoridade ou presença? Será que eu estou ali para aparecer ou para resolver problema? Será que eu estou ali para ser influência ou para ser só mais o que é status? E será que o meu perfil responde claramente quem você ajuda? Porque só muda o mundo quem tem uma solução que vai resolver o problema do outro. Isso aí vocês estão cansados de saber. Entendeu? Você já trabalha com isso. Você sabe que o mundo é feito de resolução de problemas. Quem sabe resolver problemas ganha o game. Chega, vira a fase. Vence o chefão tudo. Vira o jogo. Então, porque, vamos lá. Antes de vender, você será pesquisado. Isso é fato. Antes de vender, você vai ser pesquisado. Antes de fazer uma reunião, você vai ser pesquisado. Antes de você estar aqui, eu tenho certeza que você for lá no meu Instagram para ver quem eu era. Ou quando vocês entraram na Golden, quem é esse maluco que está do lado da Cláudia aí na Golden? Entendeu? Vocês foram pesquisar. Assim como eu pesquisei sobre o Dove, sobre a Simone, a Drica, que eu acho que o trabalho dela é incrível. Entendeu? O mundo é assim.
Então, antes das pessoas te contratar, elas vão te pesquisar, isso é fato. E como que você vai estar lá, a sua vitrine, para ser mostrado quando essa pessoa acessar? Será que vai gerar uma boa imagem, uma percepção? Lembrando, as pessoas compram percepção, elas não compram a tua verdade, certo? Então, hoje, isso aí o Dove sabe falar bem, né? Tem um trabalho incrível, né? O Google ele virou a nossa primeira entrevista. Sabe quando a gente envia um currículo, no tempo antigo, envia um currículo e lá a gente faz a entrevista, depois a gente é contratado? O Google virou a nossa primeira entrevista e o Instagram virou nosso primeiro cartão de visitas, certo? E a sua narrativa, lembre-se, a narrativa, o seu discurso, aquilo que você fala, é o que é o seu vendedor silencioso. Escreva aí. A minha narrativa é o meu vendedor silencioso. Então, aqui, partindo aqui, ó, nesse slide, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, antes, isso aqui eu estou falando antes de 2016, 2017, o funil era esse, é, foco no produto, era foco no produto, o preço e venda. Hoje, percepção, confiança, influência, depois a venda. Aí vocês vão entender, tá, mas não é mais fácil eu focar no meu produto, focar no meu preço e vender? Do que eu fazer todo esse trem aí, Vini, de ser percepção, de ter que tirar foto bonita, de ter que fazer vídeos da hora, de ter uma narrativa boa, mas aí a gente vai partir para um viés da confiança, e vocês vão ver ao longo da aula que eu vou mostrar para vocês que a confiança, sim, ela é o nosso ativo principal desse mercado. Então, tudo que a gente viu até agora, eu vou falar para vocês, não é marketing. Não é marketing, eu não estou falando sobre marketing, não estou falando sobre a imagem desgastada que fizeram dessa palavra marketing, que desgastou. Eu estou falando de estrutura, eu estou falando de arquitetura. Arquitetura. Porque quando o arquiteto projeta um prédio, vamos lá, um arquiteto vai projetar um prédio. A minha imaginação já imagina isso, arquitetando um prédio. Ele não começa escolhendo a cor da parede, ele não começa pela fundação, ele começa pela fundação, porque sem a estrutura, qualquer prédio cai. Então, quando eu vou fazer alguma estrutura e eu criar algum movimento, eu já imagino um arquiteto, certo? Eu não vou lá para ver se o fulano tem quantos seguidores o fulano tem, se o fulano é famoso, se o fulano tem dinheiro, se o fulano é isso. Não, não, não. Vamos lá, fundação. Fundação. Porque se eu não estruturo isso, vocês estão cansados de saber, isso é até clichê, que falam bastante aí nas mentorias, mas se eu não fizer uma base estruturada de influência, essa influência ela não vai se manter ao longo dos anos. Você vai virar só um, um meteoro do mercado que passou, fez um barulho e tchau, caiu no esquecimento. E quando a gente fala numa analogia de prédio, aí o prédio cai, porque não teve uma fundação, não teve uma base estruturada. E com as marcas e com a nossa marca pessoal acontece a mesma coisa. Muita gente quer só construir o telhado, mas pouca gente esquece de fazer ali o alicerce. Por isso que eu nomeei toda esse conteúdo de arquitetura da influência. Se você for pesquisar, vocês não vão achar. Então, é a primeira vez que eu estou comunicando isso ao mercado para vocês. Tanto que essa call aqui eu não divulguei no Instagram, apenas no grupo da Golden e da Liga dos Empreendedores aqui de Floripa, que são meus parceiros. Então, para quê? Para que vocês levem as boas novas, porque vai entrar no mercado arquitetura de influência e eu vou vir pesado. Eu vou sair de uma caverna, de um laboratório, para mostrar isso para o mundo. De aquela frase do Martin Luther King, fazer valer a pena, fazer que aquilo aconteça, que o volume dos bons, que nem vocês, aconteça, suba, aumente, deixe, deixe os ambientes que onde estão corrompidos pelo barulho dos maus, a gente limpe esses ambientes com a voz de vocês. Então, o que a arquitetura da influência faz? A gente vai organizar aquilo que o mercado sente antes mesmo das pessoas decidirem comprar
a gente vai ter que arquitetar a sua influência, né? Então vamos lá, vamos dar, porque aqui, ó, esse daqui é o golden, esse daqui é o ouro, que se você se atentar a isso, você vai parar de estar mendigando venda na internet. Quando você entender que a maior disputa do mercado não é por clientes, não é por um produto, não, é pela atenção. Isso também vocês estão cansados de saber. As mentorias tudo falam aí, ó. A gente está na era da atenção. Tá, mas o que é esse trem da atenção? A guerra pela atenção. Eu quero que vocês pensem em uma coisa. Todos os dias, quando a gente acorda, vamos lá, é o mesmo hábito de abrir o celular. Quando abrir o celular, tem um monte de notificação. Abre o Instagram, já vem aquela centena de mensagens motivacional de bom dia, vídeos, anúncios, notícias, uma tempestade de coisas ao mesmo tempo, todos brigando pelo quê? Pela sua atenção. Então, nunca houve tanto conteúdo disponível em toda a era do ser humano como agora. E também existe um lado triste e sombrio dessa guerra pela atenção. Nunca foi tão difícil de ser lembrado. Está sendo difícil. Então, você tem que buscar o como você vai ser lembrado no meio de uma guerra de milhares de conteúdos, no meio de várias bolhas, de um algoritmo mostrando tudo, o algoritmo mudando toda hora. Então, preste atenção, o ativo mais valioso do mercado hoje não é o produto, não é a empresa, não é o algoritmo, é a capacidade de você permanecer na mente das pessoas. Grave isso. O mercado está premiando quem tem a facilidade, o expert de permanecer na mente das pessoas. Como que você vai permanecer na mente das pessoas? Agora eu vou fazer um desafio para cada um de vocês, do nicho de vocês. Pense em alguém que sempre quando você lembra do seu nicho, vem na sua cabeça. Agora, pense em alguém. Ah, falou do meu nicho, pensou em alguém. Quem seria essa pessoa? Quero que vocês façam essa reflexão. Quando vocês falam sobre, vamos supor, Google Meu Negócio, Dova, quem você lembra? Quem é a maior referência? Simone, quem é a maior referência quando você fala sobre o seu nicho? Daiane, quem é a sua maior referência? Drica, quem é a sua maior referência? Quando falam de alguém da sua área, quem você pensa? Entendeu? Vai aparecer uma pessoa, porque quando a gente fala de coach, quem aparece na nossa cabeça? Pablo Marçal. Tá, por que que ele aparece primeiro? Né? Então, por que que ele aparece primeiro quando a gente fala de coach, ou vai falar sobre ele, enfim, diversos nichos que agora eu não vou lembrar, mas vamos lá. Mas tá errado, tá? Se a gente vai falar, vamos lá, Dor, se a gente falar de Google Meu Negócio e não lembrar de mim, assim, vamos supor, de você, alguma coisa está errado. Isso eu fui escravo muitas vezes por falta da percepção do meu valor. Quando falavam, até de quando eu fui MC de funk durante 15 anos, algo do meu passado, eu também, quando falava de alguém em referência do cenário que eu vivia musical, eu sempre lembrava de quem? Eu lembrava dos outros, não lembrava de mim. Então é isso que acontece. Às vezes a gente auto se sabota, pensa nos cases de sucesso que a gente vê, e por que que a gente enxerga eles? Porque eles têm percepção, eles já dominaram o território. Eles dominaram o território que é a nossa mente. Então é a hora de vocês dominar o território da audiência de vocês. Agora vamos lá. Estratégia de guerra. Quem gosta de filme de guerra, quem gosta de ler livro de guerra, eu sou apaixonado. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente está na maior guerra que é por atenção, certo? Então, hoje a gente coloca o nosso exército no campo de batalha. E com o exército sempre vai lutar contra outro exército. Qual é o prêmio? É a ocupação do território. Então, vai haver guerra pelo território. Então, hoje no marketing, de toda essa loucura digital, nosso exército está sendo preparado para ocupar, certo, o território inimigo, que é entre as inimigo. O que que é? A mente das pessoas. Se você tem essa capacidade de dominar a mente das pessoas, de fixar na mente das pessoas, você entendeu o jogo e você vai sair na frente.
porque você entendeu que o mercado está premiando a percepção. E vamos lá, repetir, pegar um exemplo também de quando eu era MC de funk. Como que eu fazia as músicas viralizar? Porque eu já tinha essa noção de percepção e de fazer que as pessoas lembrem de mim. Música chiclete, refrão chiclete, para que cada vez, eu fazia música para cada etapa da vida dos jovens. Claro, eu não cantava essas músicas de hoje, né, com muita ousadia, proibidão, essas coisas, não, eu cantava uma coisa mais consciente, mas eu fazia que essas músicas ficassem na mente das pessoas, entendeu? É a mesma coisa vocês, ocupem esse lugar, esse território, que é a mente das pessoas. Então, essa pessoa que você acabou de pensar, será que ela é a única competente do mercado? Hum, será que ela é a única pessoa que é boa? Será que o Pablo Marçal é o único coach que é bom? Não, né? Tem vários. Eu tô enxergando aqui pelo menos 9. Estou enxergando aqui o Jackson, estou enxergando a Drica, estou enxergando o Dove, a Daiane, estou enxergando vocês. Mas por que que o Pablo Marçal apareceu na minha cabeça? Percepção, aparece toda hora na tela, né? E ele entendeu esse jogo lá em 2020. O Érico Rocha entendeu. Então a gente passou por todas essas. Desde que o Érico Rocha chegou com o Machado e ele, o Adolfo Conde, e eles mataram o marketing aqui no Brasil, trouxeram essa ascensão, certo? Então a gente passou por várias etapas, só que a gente chegou na onda que é onde eles não têm para onde correr, se não for autêntico, não souber o jogo da atenção, de dominar o território da mente, a gente vai ficar para trás. Então, ou será vamos lá, será que eles são os únicos competentes ou será que construiu uma presença, eles construíram uma presença tão consistente que ocupou um espaço na memória do mercado? Os caras sempre vão vender mais porque eles dominaram a memória do mercado, certo? Eles dominaram a mente das pessoas. E essa é a verdadeira disputa, não é mais por clientes, é pelo um lugar na mente das pessoas. Eu vou usar uma analogia muito simples, que eu fiz essa semana tomando um café aqui em Florianópolis. Vamos lá. Duas cafeterias, certo? Na mesma rua, na mesma avenida. Tem uma avenida que de Floripa aqui que tem duas cafeterias top. Eu adoro ali sentar ali, ler um livro e tomar um café. Só que as duas servem um café excelente, café de grão, tem as máquinas. Só que uma delas, eu não vou citar o nome aqui, criou um ambiente, gerou uma experiência, uma identidade tão forte com um café, que quando alguém pensa de marcar um café para uma reunião, vai diretamente lá. Ela entendeu que o mundo dos negócios, tudo começa por um café, então ela associou o business com o mundo dos negócios. Vamos lá, para quem é cristão, nós que somos cristãos, a gente sempre fala, vamos marcar um café, um discipulado. É onde que a gente vai? Na cafeteria. Então, ela percebeu que o mercado do business empresarial e o mercado cristão vão lá tomar café. O que que ela fez? Ela gerou uma experiência para os dois públicos. E aí? Então, uma depende de quem passa ali no fluxo, né? Ou também não chamou o Dove para largar ela na primeira página, que eu vou até indicar ela aí para o Dove aí, essa outra cafeteria aí, que não está posicionada no Google, ou, ou a outra gerou tanto valor, gerou tanta identidade, pertencimento, que as pessoas vão tudo lá, sem precisar subir tráfego pago, certo? As duas, aí vocês entendem, as duas vendem o mesmo café, as duas são da mesma rua, as duas têm, certo? Tem o mesmo viés para chamar público, que é o café, o atrativo, que é o café, os doces, salgados, só que uma gerou experiência, identidade, marca. Então, se isso aconteceu com a cafeteria, acontece com nós também, profissionais, como marca pessoal, certo? Quando você gera pertencimento, gera uma comunicação, um discurso que vai gerar, trazer essas pessoas para o pertencimento, para experiência, para identidade e deixar a tua marca pessoal forte, você não precisa se preocupar com o concorrente, certo? E é até bom ter concorrente. O que que seria da gente sem a concorrência? Como é que a gente ia ter as métricas?
o que está dando certo e o que está dando errado se não tiver os concorrentes. Mas pegaram a visão das cafeterias, são duas cafeterias, uma gerou ambiente e identificação, colocou o business, gerou identificação para os empresários, para tomarem café, fecharem negócio e para a galera cristã dos ministérios, para ter discipulado, para trocar ideia, para falar de Jesus. Então, eles criaram essa atmosfera e por isso que hoje é a número um de Santa Catarina. Então, a gente sempre vai levar para esse viés do pertencimento, essa palavra. Anote essa palavra, ela é muito forte. Ser humano, o maior medo do ser humano não é morrer, galera. O maior medo de nós, seres humanos, é não pertencer a algo. E quando a gente não pertence a algo, a gente está fadado a morrer, pô. Quando a gente é excluído, quando a gente está num grupo e remove a gente de um grupo, olha que tragédia isso. A gente está, quando vê seu nome, fulana removeu você do grupo. O que que tirou de vocês? O pertencimento. Aquilo dali é destrutivo. E analisando o comportamento do ser humano sobre pertencimento, então não venda só produto. Não seja utilitarista. Essa caneta aqui, eu estou aqui no meu Instagram para oferecer essa caneta porque ela escreve. Poxa, todo mundo sabe que é a utilidade dessa caneta, mas se você for no Instagram e falar, já chamar atenção, você que é empresário, aí vamos usar o Lobo de Wall Street lá, você que é empresário, me venda essa caneta, cria uma interação, chama atenção, certo? Aí você usa aquela analogia do lobo lá de Wall Street, do venda essa caneta, ou você vai falar, com essa caneta você vai assinar grandes contratos, leva um pertencimento. As pessoas não compram produtos, as pessoas compram pertencimento. As pessoas não têm iPhone porque é a melhor câmera. Não, porque lá atrás alguém foi chamado de louco. Alguém foi demitido da própria Apple e se revoltou e criou um manifesto que se chama Pense Diferente. Olha a loucura do cara, vender celular, ele, em nenhum momento ele vendeu celular. Ele só falou pense diferente, os loucos vão dominar o mundo. E aí? Por que que agora na sua mão tem um iPhone aí? Por que que agora, nesse exato momento, tem um iPhone na sua mão aí? Certo? Pertencimento. Se você não comprar o iPhone, se eles vão lançar o 18, em setembro já tem fila, galera, para trocar o 17 por 18. Aí você me pergunta por quê? Pertencimento. Por que que a Rolex custa tão caro e mostra a mesma hora de um relógio baratinho? Pertencimento. É uma classe, é alguém, a pessoa precisa pertencer. Então, isso é no dia a dia da nossa vida, a gente está sempre em volta de pertencimento, comunidade e grupo de network. Grupo de network é pertencimento. A galera vai lá mais para pertencer do que para fechar negócio. Eu posso estar errado. A Drica, que é especialista no assunto, ela sabe. As pessoas querem pertencer, elas querem falar, elas querem divulgar, elas querem estar pertencente àquilo. Então, quando a gente entende isso, tem uma frase que me chama muita atenção e vocês podem anotar aí. Quem disputa atenção apenas com volume, perde para quem constrói significado. Olha a profundidade dessa frase. Quem disputa apenas com volume, perde para quem constrói significado. Construir significado é você marcar a vida da pessoa. O seu produto, o seu serviço marcar a vida dessa pessoa. Então, deixa de concorrer com volume, com pessoas que têm 1 milhão de seguidores. Não caia no golpe da comparação. Eu já caí nisso. Já entrei em depressão por isso. Então, constrói significado. Usa a tua marca pessoal para significar algo na vida do próximo. Não para só vender, certo? Não só para vender, a venda é natural. A venda é natural, se teu produto é bom e tu gerou esse sentimento de significado e de pertencimento, a pessoa vai comprar pro resto da vida de vocês. Então é isso. Quem controla a atenção é a percepção, porque a percepção traz, como eu falei para vocês, confiança, e a confiança gera oportunidade e aí você domina o mercado. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês que existe duas formas que o mundo digital ensina para vocês, certo? São dois caminhos. Aí vocês vão entender, certo?
Então, eu, quando comecei a fazer essas paradas de marketing, o que que eu pensava? E o mercado era exatamente isso. Eu acreditava que eu tinha que publicar mais vídeo, mais post, mais anúncio, mais frequência. Claro, isso tudo ajuda. Isso tudo ajuda o algoritmo a trabalhar a seu favor. Mas isso me adoeceu. Então, porque se vocês for ver, meu Instagram tá parado. Eu fiz um jejum detox de 40 dias. Começou com 30 dias, agora tá 40 dias. Tô perdendo dinheiro? Tô. Tô perdendo engajamento? Tô. Mas foi uma renúncia que eu escolhi para focar o quê? Nisso que eu tô entregando para vocês. Distração. Tirei todas as distrações da minha mente. Tudo que pudesse distrair para chegar o dia 13 de julho. Essa data já estava marcada. Talvez vocês vão achar assim, não, mas isso daí eu já ouvi dos coaches, já ouvi do fulano. Não, pode ter ouvido, você ouvir de várias outras pessoas, mas quem está entregando de coração, certo? Tanto que eu não quis fazer publicidade disso aqui para lotar essa call. Não, é só para vocês. Quem entrou, quem acessou, certo? Então, isso me adoeceu, porque eu vivia por postar, por estar toda hora nos stories, por toda hora. Mas aí o que que eu entendi? Existe uma diferença muito grande e importante. Existe quem corre atrás do cliente todos os meses. Tem que correr atrás de um cliente todos os meses. Mas existe aqueles que são procurados pelos clientes. Olha que forte. Pessoas que correm todos os meses atrás do cliente, certo? Todos os meses a gente tem que estar nessa corrida. Mas existe aquelas pessoas que são procuradas pelos clientes. Essas duas pessoas, elas trabalham muito, mas vivem em realidades completamente diferentes. Sabe por quê? Porque seguiram caminhos diferentes. É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, exatamente isso, ó. O marketing, deu uma trancada. O marketing faz pessoas comprarem. Influência faz pessoas seguirem. Ah, mas Vini, então tá errado, porque o meu intuito é só vender. Não, vende. Seja marqueteiro. Só venda, 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 funil de venda. O fulano piscou o olho, eu estou vendendo para ele. Glória a Deus. Eu adoro venda também. Mas eu percebi que isso estava me adoecendo, sabe aquela obstinação por venda, 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 só que por outro lado estava me desgastando. E vendo pessoas se desgastando porque todo dia, todos os meses, está correndo atrás da mesma corrida. Só que a gente entrou numa era que tem como a gente ser procurado pelos nossos clientes, certo? Tem como. Primeiro caminho, vamos lá. No marketing, as pessoas fazem, o marketing faz as pessoas comprarem, certo? Por quê? Porque é o caminho que todo mundo ensinou para nós. Você compra tráfego, vai lá, a meta é você põe 10 mil de tráfego pago, sobe um anúncio, produz conteúdo, vai lá, funil, cai venda, vendeu, bateu a meta. Mês seguinte, mesma coisa. Sobe tráfego, faz a captação de clientes, vai lá, vende para o próximo mês, tudo de novo. Aí o que que acontece? Você vende para clientes que só compra e tchau. Com certeza. O funil, se vocês analisarem os funis de venda das empresas, e eu estou falando algo errado, não, tá certo. A gente tem que continuar investindo em tráfego pago, a gente tem que continuar vendendo, mas existem dois caminhos. E o mundo ensinou só um caminho para nós, que precisa fazer marketing para as pessoas comprarem. Precisa investir em tráfego pago para as pessoas comprarem. Tá errado? Não. Mas no mês seguinte tu vai ter que fazer todo o mesmo esforço. É um ciclo que depende de esforço constante. Vai ter meses que você não vai ter disposição para ter aquele mesmo pique do mês passado para bater meta, para vender. E aí, como é que você reage para quem depende de venda? Nós que dependemos de vendas, dói quando bate os boletos na porta, certo? E aí a gente tem que ir lá, investir em tráfego, subir anúncios, fazer todo o procedimento robótico, porque o sistema, o digital já acostumou nós assim, a gente ser esse robozinho, certo? A gente ser uma IA na mão deles, que eles limitaram o como a gente trabalhar e ganhar dinheiro, que a gente descobriu que o digital dá dinheiro.
mas você passa por tudo isso. Mas existe um segundo caminho, a influência. Foi aí que eu fiquei mais offline para eu absorver isso. A influência é o segundo caminho, ele é mais lento. Você percebe, ele é mais lento. Eu estou sentindo uma lentidão, mas estou sentindo uma paz no meu coração. Ah, tá milionário? Não. Ah, já comprou um carro? Não, ando de Uber. Já tem a casa própria? Não, moro de aluguel. Ah, mas tu não prosperou ainda. Estou a caminho, porque eu entendi o jogo. Talvez lá tudo que as oportunidades que apareceram, se eu tivesse um crescimento muito rápido de todas as oportunidades que eu tive acesso, falar para vocês. Já era para me ter tudo isso que eu falei para vocês de material. Mas vamos lá. O caminho que eu escolhi é o caminho lento, o caminho dolorido, o caminho da influência. Então, eu estou construindo um caminho sólido, 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 entendeu? Caminho sólido, não um caminho de eu subir o tráfego pago, ou oferecer tigrinho, ou oferecer fulano, oferecer mentoria, ou botar no chat GPT alguma coisa, alguma enganação ali, gravar e falar que eu sou expert naquilo, não. Eu decidi passar o processo, a escassez de abrir a geladeira e não ter nada. Falo para vocês no papo reto, vocês são, já são, faz parte da nossa família aqui da Golden. Falo para vocês, tempos atrás? Não, há 2 meses atrás, porque eu escolhi o caminho sólido, o caminho dolorido, não segui o caminho que todo mundo está seguindo, porque eu sei, porque quando a gente tem a vista e a visão, pega, pega isso aqui, a vista é tudo que a gente enxerga agora com os nossos olhos, visão é aquilo que Deus entrega. E eu não estou pregando religião aqui para vocês, estou falando de algo da espiritualidade. Visão é aquilo que Deus te entrega a longo prazo. E vocês todos têm visão. Para vocês estar onde vocês estão, algum dia vocês tiveram essa visão. E eu nunca me limitei à vista de ver. Então, por isso que muitas vezes me chamaram de louco, porque às vezes a pessoa que tem, ela tem muita visão, que Deus começa a entregar, e a gente vai começar a entender a visão, 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 visão. Para vocês terem uma noção. Vou revelar para vocês. Esse tudo que eu estou mostrando para vocês estava tudo dentro da minha mente, só que estava uma bagunça. Estava uma bagunça. Estava estudando, estava aplicando, estava tentando fazer uns cases aí, uns cases de sucesso aí que não entenderam isso aqui, não entenderam esse jogo, me frustraram. O que que eu tive que fazer? Eu tive que ressignificar. Então, recentemente passei pelo encontro com Deus, aqui da Get Church, aqui em Floripa, e lá eu tive um real encontro com Deus. E não de religião, vou falar de novo para vocês, não é por religião, é por enxergar Deus, a vertical, vertical, verticalidade, falar com Deus. E nesse final de semana que eu passei dentro do encontro com Deus, recentemente, agora vai fazer um mês, junho, eu pedi, Senhor, me entrega exatamente, tira essa bagunça que está na minha mente desse monte de conhecimento e me entrega. Ele foi só desenhando, foi só mostrando. Eu cheguei na segunda-feira e comecei a escrever. Escrever, 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 até sair Arquitetura da Influência. É isso. E naquele dia eu marquei, dia 13 de julho. Vou divulgar na internet? Não. Vai ser só para a Liga ali dos Empreendedores e para a Golden. Então, quando eu falo para vocês que o caminho da influência é o dolorido, é o que você vai passar muita dor, você vai chorar muita madrugada, mas é o caminho que vai ser sólido, onde você vai sim ocupar esse espaço na cabeça das pessoas, vocês vão achar que é loucura. Então, desenvolva uma narrativa, um discurso. Vamos lá, é um exercício da CU da Toyota. É os 5 porquês. Vocês já ouviram falar? Então faça. Por que você faz o que você faz? Isso é muito construtivo. Reflita. Por que você faz o que você faz? Muitos empresários que eu me reuni falaram que faz o que faz por causa de dinheiro. Se você faz o que faz só pelo dinheiro, você está fazendo a coisa errada. Então, por isso são 5 porquês. Quando a pessoa me responde, eu faço porque eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu vou lá e pergunto, por quê?
Porque a minha família merece algo melhor. Por quê? Porque a minha profissão, ela exige que eu esteja um esforço para que um dia eu consiga dar uma vida melhor para minha família. Por quê? Porque eu consigo transformar a vida das pessoas através daquilo que eu faço. Por quê? Porque eu transformando a vida das pessoas com aquilo que eu faço, eu me torno feliz. Opa, teu quinto porque já extraiu, já saiu o dinheiro, tirou o teu coração do dinheiro e colocou na transformação. Então, quando o teu coração estiver voltado só para o dinheiro, pelaquilo que você faz, amigo, perdão, papo reto, escolhe outra coisa. Faz esse exercício, é fundamental, porque lá você tira o quinto porque você tira da sua alma. E quando você tira esse quinto porquê e mapeia a sua causa, o que que é? O quê? O que que eu estou fazendo na Terra? O que que a minha profissão exige? O que que a minha profissão mostra para o mundo? Causa, a luta. Contra que eu luto? E o legado. Para onde que eu vou levar minha audiência? Causa, luta e legado. E o teu último porquê. Isso constrói o quê? Discurso. Discurso. Galera, pensa no marketing político. Vamos lá. Eu não gosto de política, mas o marketing político me atrai para mim. Adaptei um pouco aqui. Vamos lá. Como que vocês acham que é o marketing político? Presidente, como é que o presidente é eleito? Vamos lá. É bem familiar, tá? Campanha, ó, discurso, certo? Discurso. E esse discurso vai ter uns viés de nós contra eles. Vocês acompanham aí a política, vocês sabem que o discurso do candidato é sempre nós contra eles, e o eles sempre é o sistema. Campanha, campanha e urna. Isso não é familiar com marketing digital? Vamos lá. Como que é o lançamento de marketing digital? Discurso, que chama de copy, nós contra eles. Você coloca a sua audiência, você vira herói da sua audiência no seu discurso e leva para ela, para que você lute contra algo maior, algo que prejudique, geralmente é o sistema. E depois, campanha, e depois abriu o carrinho e vendeu. É o mesmo mecanismo da política. E como é que tu faz que o cara ganha tantos votos? Discurso. Alinhe o seu discurso que você vai ganhar o jogo. Alinhe o seu discurso. E se você está com o coração só no dinheiro, desculpa, você não vai ganhar esse jogo. Eu ia falar essas eleições, não, esse jogo. Então, depois que você tiver uma narrativa clara, essa narrativa aproximar de pessoas, essas pessoas formam uma comunidade em torno de você. Olha que da hora. Imagina, Dove, milhares de pessoas adeptas ao Google Meu Negócio, mas não pelo Google, mas sim pelo Dove. A história do Dove, as dores. E outra, eu vou falar para vocês, o público, as pessoas não querem saber quanto tu faturou. Não, quantos milhões? Ah, bati 30K, bati 100. Não, 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 não. Chegamos na era da cicatriz. Sobe no palco e mostra quantas cicatrizes tu tem no teu corpo aí, o que que tu resistiu, conta o teu storytelling aí. Isso que o público compra. História, cicatriz, ó, sangue que foi cicatrizado, cicatriz é ferida que foi fechada, que você superou. Bota isso na linha editorial aí, ó. Retórica. Retórica é a arte milenar. Se você aprende a usar a retórica, hum, é uma arma, tá? Se você usar por bem a retórica que nem eu estou usando na criação dos roteiros de alguns clientes, ethos, patos e logos. Ethos, autoridade, patos, sentimento, logos, lógica. Brinca com essas técnicas na construção. Depois que você construiu seu discurso, depois que você alinhou a sua narrativa, brinca com ethos, patos e logos na sua linha editorial, que você vai ver a revolução que você vai causar. Não é um exército para ocupar um território territorialmente? Ah, mas já estou dando para vocês. Retórica, estudem sobre retórica. Então, quando a gente fala sobre os dois caminhos que eu mostrei para vocês, é como plantar uma árvore. Vamos lá, mas eu adoro analogia, tá? Você costuma dar uma analogia. Como plantar uma árvore? Quem planta apenas alface, colhe rápido, mas precisa recomeçar o ciclo. O alface tu plantou, tu colheu rápido, mas tu vai ter que plantar de novo. Mas quem planta um pomar de fruta, aquelas árvores bonitonas, sabe? Com maçã, que nem tinha no Jardim do Éden, aquelas árvores, sabe? Ela depende de tempo.
para dar frutos. Então, a influência é um pomar. A nossa construção, a nossa arquitetura da influência é um pomar. É uma árvore do Jardim do Éden. Então, o que que você quer? Plantar alface ou construir uma árvore que dá frutos? É fácil plantar alface, plantou, já colheu. É exatamente isso que o sistema quer fazer com nós. Põe dinheiro no tráfico pago. Lá, gasta horrores, chega um monte de lead desqualificado, chega um monte de leads, clica, pessoas viciadas em clicar em anúncio. Mas passa o processo aí, ó, de plantar uma árvore, de ser um pomar. Constrói essa audiência para tu ver daqui a 2 anos, um ano. Faz as pessoas dormirem pensando em você, certo? Que aí você vai ver a longo prazo. Aí você vai gerar fruto. Fruto. Já diz na Bíblia. Árvore que não dá fruto é podada, é cortada. Isso não foi eu que falei. Foi o próprio Deus, está escrito na Bíblia. Então, a gente foi chamado para gerar frutos. Frutos. E quando falo de frutos, eu não falo de dinheiro, eu não falo de riqueza, carro, mansão, isso tudo vem a natural, galera. Quando a gente entender que o jogo, o material vem rápido. Olha um monte de influências aí, ó. Quando fala em influência, me desculpa, me desculpa as mulheres que estão aqui, mas eu vou usar uma analogia. As pessoas do mundo atual distorceram as palavras. Influência, quando fala de influente, quem tu lembra? Da Virgínia, que vem de Tigrinho. Desculpa, não tem nada contra a mina. Tu vai lembrar dos caras aí, dos funkeiros aí, ó. Tu vai lembrar dos influentes errados, porque usaram a palavra errada. Aí é a mesma coisa o job, que era um negócio que é trabalho. O que que usaram? Adaptaram para a galera do. Entendeu? Então, tipo assim, ó, poxa, a pessoa influente, hoje fala, "Ah, eu sou influente, distorcer o valor da influência. Então, é hora de resgatar, voltar para o mercado. Foi isso que Deus me mostrou. Voltar a mostrar a verdadeira influência. Vocês que estão me assistindo aqui, vocês são influentes. Vocês influenciam a casa de vocês, pronto, a família de vocês, que é nosso primeiro ministério, que é nosso primeiro público. Ah, eu não tenho oportunidade no palco. É o que eu mais ouço aí, ó, um monte de gente reclamando, só blasfemando. Tipo assim, murmurando, eu não tenho oportunidade. Poxa, aluga um salãozinho, chama teu tio, tua tia, tua mãe, tua tia, sei lá, teus parentes, teus amigos, e dá uma palestra para eles, pô. Já vira influente na vida das pessoas que estão próximas a ti. Se tu não for influente nas pessoas que estão próximas a ti, tu vai ser de quem? Dói dizer, porque eu tô só falando para vocês o que eu ouvi, o que, a, o que me doeu. Eu não quero que vocês passem. Nesse mundo tão superficial que a gente está vivendo, de bolhas, certo? De falsas influências, tá? Então, um caminho exige mais paciência, o outro gera resultados duradouros. Então, fica com essa frase aqui, ó, que eu escrevi, ó. O marketing acelera a venda, mas a influência reduz a necessidade de convencer. Tu não precisa estar enchendo o saco das pessoas para convencer, para comprar teu produto. Pelo amor de Deus. Tem gente que precisa. Eu já nem entro mais em call de venda. Tem gente que parece faltar só chorar, implorando para o cara comprar o produto, entendeu? Mas aí se eu já caí em várias, comprei várias coisas pela influência de pessoas, como vocês também já compraram, pô. Então a pessoa não precisou me convencer. Ah, quer comprar? Entendeu que fica mais leve a venda? Quando você se torna influente, você deixa de ser marqueteiro. Antes, marqueteiro era da hora, pô. Só que a gente está entrando numa era que a gente precisa ter essa influência, né? Então a gente tem que se tornar uma referência. Uma referência. Essa palavra tem que ficar. A gente pudesse imprimir essa palavra e colocar ela, todo dia a gente acordar e lembrar que somos referência. Assim, ó, acordei, abri o olho, agradecer a Deus e lembrar somos referências. Se não somos referência para o Instagram, não tem 1 milhão de seguidores, somos referência dentro da nossa casa. Isso já basta. Para nossos filhos, nossos pais, certo? Para as pessoas que estão na nossa volta, as pessoas que nos admiram. Então,
Mas eu quero fazer, tipo, não deixar um mal entendido, porque aqui o problema não é o marketing. Eu amo o marketing, eu gosto do marketing, mas o marketing sozinho ele não sustenta uma reputação, galera. O marketing sozinho ele não sustenta uma reputação. Então pensa assim, o marketing ele pode abrir portas, ele abre portas, mas só a influência faz essas portas permanecerem abertas. Você com marketing, você é marqueteiro, sabe? Você deve conhecer aquela galera que é marqueteira, que chega onde chega, conecta, abre várias portas. Mas aí, e a tua influência? Qual é o teu nível de influência para deixar essa porta aberta? O difícil não é abrir portas. Hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente abre várias portas. Vai num evento, conecta com meia dúzia aí, senta, marca café com cinco, seis, já está sentado em mesa, tem acesso, gerou conexão, tá a porta aberta. E aí, como é que tu vai se manter dentro, sentado nessa mesa? A tua influência, quem tu és, quem que realmente tu és, teus valores, teus princípios. A tua cicatriz vai te manter na mesa que você quer sentar. Não é o teu marketing, a tua, eu sou o fulano de tal, o arquétipo do mago. Não, esquece arquétipo, pô. Esquece essa existência, esses personagens. A Simone sabe do que eu estou falando, ela já trabalhou muito tempo com teatro, atriz. Então, tipo assim, ó, as pessoas elas têm que deixar de muitas vezes encenar no teatro da vida, tem que se tornar quem realmente é. Não precisa vestir o personagem que o seu guru de estimação falou que você é, que você tem que ser. Não, seja você mesmo. Vai ter hater. Ó, vou contar para vocês, vai ter hater, vai ter pessoa que vai odiar vocês. Mas vou contar outro segredo. O hater é nosso lead mais qualificado. Anote essa frase: o hater é o nosso lead mais qualificado. Então, o marketing em si, ele desperta curiosidade. Quando a gente sobe um anúncio, as pessoas ficam curiosas e clicam. Não porque ela gostou de nós, sabia? Que a pessoa que clicou e ela é só curiosa. As 1.000 pessoas que assistem tua stories diariamente aí, ó, são tudo curioso. Ninguém, né, porque a gente é o gás da Coca-Cola, a última traquina do pacote. Não, 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 não. É curiosidade, certo? Então a gente atrai o marketing, atrai só curioso. Aí cabe a nós converter o curioso para fiel seguidor ou não, né? Mas a influência não. A influência ela te gera confiança. Pessoas, nós, seres humanos, compram de quem confia, não de quem a gente tem curiosidade de saber quem é o fulano. Eu tenho uma curiosidade para saber quem é o Dove. Não, a influência do Dove fez eu assinar o contrato com ele e ele largou minha empresa em primeiro lugar aí, ó, do Google. Saber a Drica pela influência dela, não porque eu fiquei curioso. A Drica, a Drica mexeu em todo o meu brand aí, eu me conectou com as melhores empresárias, não porque eu fiquei curioso com o anúncio dela, não, longe disso. A influência dela me levou até ela. É isso. As pessoas querem confiança, elas querem influência, entendeu? Então, o marketing, ele vai te trazer a primeira compra, vai, beleza, vai liberar aquela bater sininho, da hora, é muito bom vender a primeira, mas a influência, quando tem influente, ela aumenta a chance. Aí tu vende a primeira, vende a segunda, vende a terceira. Aí que vem a indicação. Por quê? O que que o sistema educou para nós, galera? Prospectar e vender, né? E tchau. Isso é o marketing, que ensinou para nós a só trazer curioso. Então, o curioso vem, consome, compra e tchau. Mas a influência não. Aí eu desenhei como se fosse uma ampulheta. Até desenhar aqui no papel para vocês verem que é um funil invertido. Assim, ó. Uma, não sei se dá para ver, mas é uma ampulheta. Por quê? Como que é o funil para vocês conquistarem essa influência? Primeiro, a pessoa, ela te conhece, depois ela começa a te seguir, depois ela começa a confiar, depois ela compra, depois que ela passou pelo, por esse processo de confiança, ela compra. Aí vem para outra parte da ampulheta. O que que ela faz? Ela já comprou, ela passa a ser tua seguidora fiel. Ela virou tua seguidora fiel, ela passa a te amar.
ela começa a te idolatrar, não idolatrar, porque idolatria é uma palavra meio forte, mas ela começa a ser tua evangelizadora. Isso, é essa palavra, evangelizadora, porque ela vai falar de ti para todo mundo. Ela vai querer falar de ti para todo mundo. E o melhor marketing que existe é o boca em boca, é a indicação. Ou coisa boa quando vem cliente por indicação para nós. Ah, o fulano te indicou. Melhor coisa que existe, galera. Vocês sabem, indicação é que sinal que a gente fez um bom trabalho. Essa pessoa, ela entrou para dentro da ampulheta e ela passou por todos os processos. Por quê? Depois, automaticamente, ela vira uma líder nossa. Ela vai começar a trazer mais clientes. Aí ela trouxe mais clientes. Aí esse cliente que ela trouxe, conhece, confia, compra e passa tudo. Então vira um ciclo infinito de pessoas pertencentes ao quê? A sua influência, não a sua dopamina que você libera no marketing ali com o prompt do chat e o roteirinho ali que as agências de marketing vendem, põe uma câmera bonita, um filtro legal. Não, 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 não. Pega o seu Samsung aí, se você é humilde mesmo, assim, ó, ah, eu não tenho um iPhone, pega o seu Samsung, pô, põe no pedestal aí, põe um microfonezinho de lapela e fala o que o seu coração mandar. Você vai, sim, você vai adquirir muitas pessoas fiéis, fiéis. Eu sigo o Dove, eu sigo a Drica, eu sigo a Cláudia, eu sigo o Jackson, eu sigo a Daiane, eu sigo a Simone. Por quê? Eu sigo a Heloísa, por quê? Porque elas e eles me trouxeram esse viés de pertencimento. Esse viés de pertencimento ele é muito forte e vem através da quê? Da influência, não da curiosidade, dos curiosos, dos clicadores de anúncio que faz vocês gastarem horrores com o tráfego pago. É isso que o mundo quer. É isso que a meta quer. Então, a influência sempre vai aumentar a chance de ter mais vendas de forma leve. Porque as pessoas são lembradas porque construíram influência ao longo do tempo, e o marketing é porque subiu um anúncio, certo? Então, aqui já vou mostrar para vocês. E quem é o que o mercado escuta? Vamos lá, quem é o que o mercado escuta? Né? Quem será que o mercado escuta? Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Se hoje você deixasse de publicar, que nem eu, vamos lá, esse aqui eu usei o meu exemplo. Se hoje você deixasse de publicar por 30 dias, as pessoas sentiriam a sua falta? Sentiriam falta da sua voz? Se você hoje abandonar o seu Instagram, voltar daqui a 30 dias, a sua audiência vai sentir sua falta? Quem é que vai sentir sua falta aí, ó? Diz para mim assim. As pessoas que visualizam e curtem seus stories, os curiosos, ou as pessoas que estão engajadas na sua influência. Verdade? 40 dias aí eu fiz um jejum e detox de Instagram. Aí eu entrei no meu direct esses dias, tava um monte de mensagens. De várias pessoas que eu nem imaginaria que estavam sentindo a minha falta. E aí os clicadores de anúncio, não, baixou meu alcance, não tô nem aí. Eu sei o que eu estou apresentando para vocês vai fazer o alcance subir, vai transformar vidas. Então, o meu coração está bem tranquilo. Então, por isso esses 40 dias de detox. Então, será que hoje, se você deixar o seu Instagram 30 dias desativado, será que as pessoas vão sentir essa falta? Reflita, reflita sobre isso. Deixa essa pergunta martelar na sua mente, tá? Porque o verdadeiro patrimônio de uma marca não é o número de seguidores. Não se iludem para os caras que compram seguidor aí, 1 milhão de seguidores. E sim o espaço que você ocupa na memória das pessoas. Ocupa um lugarzinho na cabeça das pessoas para vocês verem. Ou pensa assim, quem é que ocupa a minha memória? Hoje, no viés cognitivo, quando eu fecho meus olhos, eu imagino um cenário, quem é que vem na minha cabeça? Essa pessoa está dominando sua mente. Então, automaticamente, quando essa pessoa fizer uma oferta, você vai comprar dela. Vai, né? É. Então, pense nisso. Ocupe a mente das pessoas. Ocupe, seja influente. Então, é, vamos lá. Se eu perguntasse para vocês, assim, ó, Simone, eu estou precisando de oftalmologista, porque eu quero trocar meu óculos. Automaticamente, tu já vai ter uma pessoa para me indicar.
Já sabe quando chega uma amiga, ah, tu não sabe uma manicure, uma cabeleireira, chega tua amiga Heloísa e fala, ah, eu quero uma cabeleireira, uma manicure, automaticamente tu vai indicar alguém. É nesse momento que a referência aparece. É nesse momento que a, influen, a influência aparece. Por quê? Porque essa pessoa é relevante na sua vida. E as pessoas que são relevantes na nossa vida, a gente sempre vai indicar. Assim, a gente vai sempre indicar. Quando eu falo do marketing de indicação, é o melhor que tem, é exatamente isso. Se me perguntarem para mim hoje, quem é que faz uma página do Google Meu Negócio, eu vou indicar o Dove, porque a influência dele no setor que ele, que ele mexe é o que eu conheço, é o que me trouxe o pertencimento. Eu vou indicar o Dove. Ah, um palestrante para falar sobre a gramática. Vou indicar o Jackson, porque a influência dele nesse assunto me trouxe, certo? Então é isso. É você estar na mente das pessoas para que quando perguntarem para elas quem elas indicarem vocês. É nesse momento que essa influência vai aparecer, tá? Então, é, é complicado quando a gente não entende esse jogo, a gente acaba sofrendo, a gente quer desinstalar o Instagram, a gente quer desistir de tudo, a gente passa pelas nossas bad aí, né? Sentimento de comparação. Então, durante muito tempo eu também acreditei que eu precisava fazer mais, sabe? Tá sempre escravo do algoritmo, de correr mais, com tempo, com postagem. Mas percebi que o verdadeiro avanço é quando eu passei a organizar a minha mensagem e me conectar comigo mesmo. Organizar a minha mensagem e me conectar comigo mesmo e conectar com Deus, que é o tema do meu livro, vertical para horizontal. Network vertical, conexão com Deus, depois conexão com pessoas. E quando eu entendi isso, que eu tinha que organizar minha mente, organizar a minha mensagem, organizar a minha narrativa, foi aí que eu entendi que a influência não nasce do acaso. Ela nasce de uma dor, ela nasce de uma cicatriz, ela nasce de uma consistência. E isso aproxima muito você da sua audiência. Então, o método que você vai lançar no mundo, vocês que estão me assistindo, não vai nascer do chat GPT, não, não, não vai nascer. Vai nascer daquilo que você superou, vai nascer da sua prática, vai nascer da sua dor, da noite de choro, da sua cicatriz. Desculpa, não vai nascer de uma mentoria que você fez. Isso, a mentoria só vai potencializar. Mas o que você passou, o que você carrega dentro de si, isso sim, isso vai trazer a audiência para a sua influência. Depois de acompanhar tudo que eu construí nos últimos meses, eu tive uma percepção. Isso que eu estou mostrando para vocês não é sobre marketing. Isso que eu estou mostrando para vocês, a arquitetura da influência, é mais forte, sabe? Eu falo de coração para vocês, assim, ó, isso, tudo que eu tô, é como se tô falando com vocês, é como se eu estivesse desabafando para melhores amigos. Recebam isso como se fosse o melhor amigo de vocês desabafando, algo que estava dentro. E vocês foram escolhidos por mim para que vocês recebessem isso, entendeu? Então, a arquitetura da influência, que vocês vão ouvir muito falar, é sobre identidade. E isso mudou completamente o meu jogo. Aí tem uma frase do Steve Jobs, que é um cara que eu sou muito fã. Ele fala que marketing não é sobre valores, não é sobre anúncio, não é sobre post, não é sobre tráfego, não é sobre preço. Foi aí que eu entendi uma grande coisa. O valor é diferente do preço. A gente se limita muito em botar preço em mentoria, preço em serviço, preço em tudo. Até a palavra preço ela é dita muitas vezes para coisas ruins. Ah, eu estou pagando um preço. Olha só, eu entendi o peso disso. Estou pagando um preço. Então, quando você fala a precificação do seu negócio, claro, é normal. Tu vai no supermercado, tudo tem um preço. Mas quando você entende que uma influência vai trazer valor, e valor é diferente de preço, isso aí virou totalmente meu jogo. Eu era muito ligado no preço, no resultado, no ROI.
Essa palavra não rói, 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 rói. Eu saí, fiquei ruído de tanto rói que eu esperava. Saiu ruído, entendeu? Porque a grande maioria das pessoas ela acredita que existe três tipos de profissionais: os que trabalham, os que vendem e os que ensinam. Os que trabalham, os que vendem e os que ensinam. É o que a gente enxerga no mercado. Mas eu profetizo que vai sair daqui, da Golden, um quarto nível de profissional. Eu enxergo vocês assim. É os que mudam a forma como o mercado pensa. É o que muda a percepção de valor das pessoas. Não é o que mais trabalha, não é o que mais vende, não é o que mais ensina. Mas sim vocês são aqueles que mudam a visão de mundo da audiência de vocês. Vocês são responsáveis para levar a transformação de milhares de vidas. Olha o peso que carrega isso, pô. A gente se limita em trabalhar mais, claro, a gente tem que sempre trabalhar mais, mas não que o trabalho seja um peso. A gente tem que vender mais, a venda faz parte do processo. A gente tem que ensinar mais, claro, a gente tem que levar o que a gente aprendeu e transbordar na vida das pessoas, mas vocês são o quarto nível. Vocês que estão hoje aqui comigo, vocês são o quarto nível a partir de hoje. Vocês são os que mudam a forma como o mercado pensa. Você vai determinar como o seu mercado vai pensar. A percepção do seu mercado. Aquilo dentro de. Ah, mas é outra coisa que eu acho errado também, tá? Ah, o meu nicho é tal. Ah, eu sou o meu. Não, não, tá errado. O seu nicho é você. Dove. O teu nicho não é o Google Meu Negócio, não. O teu nicho é o Dove, pô. O Google Meu Negócio é a ferramenta. A ferramenta. E carrega um legado, porque quantas empresas tu. Ô, Dove, que ia fechar a porta, tu largou lá na primeira página e aumentou o fluxo. Existe um propósito por trás de cada atividade de vocês, mas vocês são o quarto nível de profissionais a partir de hoje. Vocês são o que mudam a forma que o mercado pensa. Isso se chama arquitetura de influência, entendeu? Eu vou perguntar para vocês, você pergunte para você mesmo, quem sou eu hoje? Eu escrevi várias vezes essa frase, por isso que eu anotei aqui para vocês. Várias vezes eu refleti isso. Quem sou eu hoje? Talvez eu não seja a pessoa mais adepta para hoje estar passando isso para vocês, sei lá. Sabe, eu não sou um case de sucesso? Para Deus eu sou. Para o mundo talvez eu não seja. Mas quem sou eu hoje? Como que o mundo me enxerga? Por que que eu tenho tantos haters? Por que tanta gente não gosta de mim? Aí eu entendi. Nossos valores, nossa verdade, papo reto. Eu cresci assim. Minha criação foi assim. Eu cresci num sistema que eu não podia errar, que eu não podia isso, não podia aquilo, sabe? Então, quem sou eu hoje? Mas quem eu quero que o mercado diga que eu sou daqui a 5 anos? É isso que eu falei para vocês. Quem que o mercado que vocês atuam, até quem o mercado que não é que vocês atuam, mas que você seja lembrada daqui a 5 anos, 2031, depois da próxima Copa. E aí, quem é que o mercado vai falar que é vocês? Eu me pergunto todo dia. Daqui a 5 anos, poxa, forte mesmo. Daqui a 5 anos, daqui a 4 anos tem outra Copa, 2030, uma nova era. Meu Deus. Então, então, hoje eu não vim aqui também encher os ouvidos de vocês, nem o tempo de vocês, eu não vim ensinar vocês a crescer Instagram, não vim ensinar técnicas de marketing. Sério, sinceramente, eu não vim fazer nada disso, nem também nem ocupar o tempo de vocês. O que eu vim fazer aqui é mais profundo do que talvez que eu imagine. Que a gente vive numa época de tanta informação e tanta confusão, de tanto especialista, de tanto guru, de tanto isso, de tanto aquilo. A gente nunca foi tão difícil, e vocês vão concordar comigo, nunca foi tão difícil a gente saber em quem confiar. Tá confiando em uma coisa tão rara. Em quem a gente vai confiar hoje? Me responda.
Quem a gente vai confiar vendo a tela do celular, vendo a televisão? Não tem, não tem, é tanta enganação, é tanto sofrimento na internet, morte, tudo que é tragédia causa repercussão, é tanta mentira. Em quem a gente vai confiar nessa avalanche de conteúdos? Então é muito raro quando a gente encontra alguém que a gente realmente possa deixar uma marca na vida das pessoas e que essa pessoa seja você. Você seja essa pessoa rara, no meio de tanta enganação, no meio de tanto, sabe, falastrão aí. Você tem que ser essa pessoa rara, que valor nenhum do mundo seja negociado o seu valor. Isso que eu estou buscando hoje. Perante todos os meus erros que eu tive na minha vida, todos nós somos dignos de ser restaurados, de viver uma nova percepção, de mostrar uma nova percepção para o mundo, mas também de ser raro na vida das pessoas. Às vezes a gente olha muito pelo arquétipo, né? Eu vou confiar no fulano porque o fulano tem uma BMW. Então, porque ele tem 1 milhão de seguidores. Eu vou confiar no fulano porque o fulano tá do lado do Pablo Marçal. Ei, quer que eu fale uma coisa para vocês? É tudo ilusão. Já dizia no livro de Eclesiastes. Isso eu aprendi muito. Salomão, o cara mais próspero da terra, ele falou em Eclesiastes: tudo é vaidade debaixo do sol. E aí? O cara que foi rei, tinha tudo, mulher, império. Ele só pediu uma coisa para Deus, sabedoria. E quando ele viu que nada do que ele tinha valor, ele falou, escreveu o livro poético de Eclesiastes. Tudo é vaidade. O seu like é vaidade, os seus seguidores é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, se não for aquilo que Deus enviou você para ser feito. E eu entendi a recém, esse ano, 2026, onde eu estou vivendo todos os milagres que você possa imaginar da minha vida. Improvável. Para estar hoje aqui falando esses assuntos com vocês aqui, entendeu? Então, seja essa pessoa rara. Então, eu quero que vocês absorvam isso da melhor maneira, não que seja, pô, Vini só encheu a nossa cabeça de coisa, mas a gente não aprendeu nada na prática. Não, mas eu quero que vocês levem isso, não é nenhuma aula prática para vocês apertar botão. Não, 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 não. Não quero que vocês apertem o botão. Quero que vocês apertem o botão. Quero que você saia daqui e seja raro na vida do próximo, na audiência de vocês, com aquilo que vocês transmitem. E o network. Durante muito tempo, o network, tanto mundo fala aí, ó. Se eu contar mais história com esse trem do network, vocês vão dar risada. Eu achei que era só colecionar contatos, sentar em mesa, conectar pessoas, mas eu enxerguei que o network é acima disso. Quando eu encontrei a conexão com Deus, o principal network, certo? Conexões sem valor são frágeis, galera. Conexão sem valores são frágeis, não são duradouras. São pessoas que vão só te sugar o que tu tem. É um suga-suga. Esses eventos, esses negócios de network aí, tirando a Hub 300 aqui de Balneário, aqui, que carrega os princípios da hora, um grande amigo meu, Will, aí o Dove, eu acho que já teve lá. É princípios. Pessoas conectam princípios, não conectam porque tu tem o melhor produto. Não, 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 não. A tua influência que vai te botar em mesas, a tua influência que vai te colocar aonde você quer. Entendeu? Vamos lá. Olha o que eu vou contar para vocês em primeira mão. Se a gente às vezes acha que a gente não é influente na vida das pessoas, então eu tenho um grande amigo meu que eu estou aplicando a engenharia aqui, toda essa engenharia, toda essa arquitetura que eu estou mostrando para vocês, está dando resultado. É o meu primeiro case. E ele falou assim para mim, Vini, tu tem passaporte? Esses dias do nada, bem aleatório, ele voltou numa viagem da Europa, ele perguntou, Vini, tu tem passaporte? Eu falei, eu não. Tá, mas como é que tu quer, tu vai conhecer outro país se tu não tem passaporte? E aí foi que ele me comunicou que ele vai para Dubai no final do ano e vai me levar junto. Vai levar eu e a minha noiva, a Manu. Mas o que que eu quero dizer para vocês? O que que me manteve com ele nessa mesa e tá acessando essas oportunidades? A influência, meu exemplo, que eu tinha todas as possibilidades, todos os cenários possíveis para estar fazendo o errado. Tinha todos, todos. Você.
Não, um dia assim eu puder contar minha vida para vocês, vocês vão saber. Eu tinha todos os motivos para fazer o errado, eu tinha todo o cenário para fazer o errado, não, mas eu escolhi fazer o certo. Eu escolhi ser um pomar, que nem eu falei na analogia para vocês. Demorar o tempo que for, pode demorar, não tô nem aí. Já passei por tudo, tudo que vocês possam imaginar, então um não para mim, coisa não vai me ferir. Uma queda, já caí, já vi a morte de perto, então nada me para mais, nada me para. Então isso que eu quero dizer para vocês, que nada pare vocês, certo? Quando der vontade de desistir, ah, não quero mais ser palestrante, não quero mais isso, não quero... Lembra-se que vidas estão esperando vocês subirem no palco. Lembra que vidas estão esperando vocês se posicionar e falar na internet. Lembra-se que vidas estão esperando vocês para ser influência. E não está muito longe, está aí no prédio de vocês, no condomínio de vocês, na casa de vocês, às vezes no quarto de vocês. Às vezes a gente não é influência nem para nosso cônjuge. Existem vários casos. E é triste, tá? Então, antes de a gente buscar fora no mundo, a gente tem que. Foi por isso que eu parei com tudo esses últimos meses, para me buscar dentro com a minha noiva, resgatar o amor da minha filha que mora em Porto Alegre, e resgatar para depois sim eu ser influência fora. Primeiro a interna, depois a externa, de dentro para fora. Então é isso, são valores que são inegociáveis. E se hoje vocês perguntar para mim se eu vendo tudo isso, não, não troco tudo que eu estou vivendo por riqueza nenhuma material. Não troco, não troco, entendeu? Não troco. Então, é, eu quero ler um texto que eu fiz para vocês, para finalizar aqui, né? Tenho mais uns slides aqui, mas com a arquitetura. Aí, esse aqui é o que eu vou apresentar, vocês estão vendo em primeira mão, arquitetura de influência, metodologia. Aí, eu fiz aqui uns framework e tal, influência, posicionamento, a narrativa. Cada tópico, assim, vai ser que eu vou ajudar, entendeu? E, ó, conteúdo, tal, comunidade, network, todos os pilares aqui estão, são todos os pilares da arquitetura, tá? De influência, posicionamento, narrativa, identidade, conteúdo, comunidade, network, ecossistema. Esses são os pilares que eu vou trabalhar bastante. Ó, você cria conteúdo ou constrói percepção? São perguntas. Ó, toda influência deixa rastro, toda referência deixa legado. Aqui mais um framework, esse aqui são as entregas, esse aqui são as paradas, tal, tal. E aí, mas fique tranquilo que esse QR Code não é nenhum tipo de venda. Eu não vou vender nada para ninguém aqui, entendeu? O meu intuito foi exatamente isso, entendeu? A minha oração foi que as pessoas que acessassem, tivessem aqui junto comigo, que carregasse algo de mais valor que eu venho carregando todos esses meses. Então, eu fico feliz pelo Dove, pela Heloísa, pela Simone, pelo Jackson, pela Cláudia. Eu passando num momento bem delicado e por ela ser a nosso combustível aqui na Golden, né? A gente tem que sempre orar pela vida da Cláudia, orar pela vida da família dela. Então, eu quero encerrar aqui com um texto de manifesto, que é o manifesto, uma outra estratégia que a gente usa bastante na arquitetura de influência, que é aquilo que você faz para que vocês transmitem, é aquilo que vai, é aquele vídeo na horizontal que vai aparecer no telão antes de você subir no palco. Então, fico aqui, a minha ajuda se vocês quiserem construir um manifesto, ó. Quero que essa seja a peça mais importante da minha vida. Não é para vender, é para definir quem somos nós. Imagina todas as luzes apagarem e só aparecer a logo e a sua voz começa. Vivemos na era da conexão. Nunca foi tão fácil encontrar pessoas, nunca foi tão difícil criar relacionamentos verdadeiros, nunca produzimos tantos conteúdos. E, paradoxalmente, nunca fomos tão esquecidos. O mercado está cheio de bons profissionais competentes, mas vazios de boas referências, cheio de especialistas, mas carentes de grandes líderes. Cheio de informação, mas sedentos por significado. Nós acreditamos que o problema nunca foi a falta de talento, o problema sempre foi a falta de direção. Porque pessoas não seguem apenas competência, elas seguem convicção. Não seguem currículo, seguem história, não seguem produto, seguem propósito.
propósito, e é por isso que existimos. A conectação nasceu para construir pontes aonde antes não existia apenas contatos, para transformar especialistas em referências, marcas em grandes movimentos, clientes em comunidades e negócios em legados. Eu acredito que a influência não é fama, tá? Influência é responsabilidade, porque toda palavra, peraí, porque toda palavra é aqui, ó, porque aqui, ó, porque as pessoas, só, tá, desculpa aqui que trancou aqui, ó. Porque o mundo não precisa de mais conteúdo, precisa de mais clareza, não precisa de mais anúncio, precisa de mais verdade, não precisa de mais seguidores, precisa de mais pessoas dispostas a deixar um legado. Essa é a nossa missão, essa é a nossa arquitetura e essa é a nossa influência. E essa foi hoje a nossa aula aqui. Não digo uma aula, mas sim um desabafo. E a partir de amanhã já vai estar ah, na internet tudo isso, tá? E vocês, Deus possibilitou que vocês estivessem aqui próximo a mim, nesse momento tão importante. Então, vocês aqui, quatro, não serão esquecidos. Vou ajudar no que for preciso para aplicar isso em vocês, entendeu? Que é o princípio da honra. Então, vocês sabem, Dove, Heloísa, Simone, Jackson, que vocês precisarem para aplicar tudo que eu falei, me chamem, venham até mim. Eu vou ajudar cada um de vocês passo a passo. Enquanto eu não ouvir a voz de vocês ecoando no mundo, enquanto eu não ouvir a influência de vocês transformando vidas, não valeu de nada do que eu falei aqui. E eu não, eu te repito aqui, eu não vim para vender nada. Eu vim para servir. No momento que a gente está dentro de uma mesma comunidade, eu vim para servir vocês, para que vocês sejam multiplicadores daquilo que Deus colocou no meu coração. Então, agradecer quem quiser falar alguma coisa, um feedback, alguma coisa, dar uma boa noite, um posicionamento aí, fique à vontade. Se não só vocês mudam, assim eu vou achar que vocês não gostaram, hein? Eu agradeço a contribuição, ela sempre soma, né? É, a sua transformação do mundo de DJ para o que você está construindo. Isso também deixa a mensagem de que todo mundo pode ir escolhendo, né, outros caminhos. Esse mercado de palestra ele é muito bacana por conta disso. E a gente não precisa abandonar as experiências do passado. Hoje eu sou muito conhecido como professor de português. Aí você fez a pergunta daqui a 4 anos, eu já vou estar formado psicólogo. Então eu vou entrar numa nova fase de tentar mostrar para as pessoas que agora não é mais o professor de português, agora é o psicólogo, entendeu? E é isso, a gente para de